Minha opinião sobre qual time que o Botafogo ele deveria entrar em campo nessa quarta-feira. Gatito no gol. Lateral direito, Matheus Pontes. Eu não colocaria o Damian Soares. Eu acho arriscado. É um jogador que ainda não está muito bem adaptado ao futebol brasileiro. Ele fez uma falta completamente estúpida no clássico contra o Fluminense sem nenhuma necessidade. O cara tem que entender que esse tipo de lance é falta. Qualquer coisa no futebol brasileiro, o juiz dá falta. E falta dentro da área é pênalti. Então, o Matheus Pontes é um jogador que, na minha opinião, eu vejo mais pronto para esse jogo. Então, lá na lateral direita, Matheus Pontes, dupla de zaga, Lucas Halter e Alexander Barbosa. Lateral esquerda, Hugo. Primeiro volante, eu entraria com Danilo Barbosa. Segundo volante, Tietê. Terceiro homem de meio campo, Eduardo. Ponta direita, Júnior Santos. Ponta esquerda, Savarino. E na frente, Tiquinho Soares. Então, nos resta agora, pessoal, torcer para que eles façam um bom jogo e prove que a vitória sobre o Aurora, né, aquela goleada com uma boa exibição, e a vitória sobre o Fluminense não foi um mero acaso. Foi um grande sinal de que esse time continuará evoluindo. A gente espera muito isso. Que o Botafogo ele põe em prática essa virada de chave, mais uma vez, contra o time de Série A, um time ajustado. O time titular ele precisa provar isso. O time reserva contra o Fluminense já provou. Agora, o time titular, eles têm que manter a mesma postura que tiveram contra um time fraco, que era o Aurora, manter a mesma postura contra um time mais forte. Meus cumprimentos à torcida do Mais Tradicional. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Você que está aqui pela primeira vez, caiu de paraquedas, não conhece o canal, seja bem-vindo. Assista até o final. Se você achar que o canal é merecedor da sua inscrição, então considere se inscrever e deixar o like nesse vídeo aqui, beleza? Vamos falar dois assuntos. Calendário da Taça Rio. Infelizmente, é algo que a gente não gostaria, né, de estar falando sobre. A gente não gostaria de ver o nosso time mais uma vez nessa situação, disputando uma taça que é um prêmio de consolação para aqueles que não se classificaram para as semifinais do Campeonato Carioca, pelo segundo ano seguido, por pura incompetência, né? O próprio time se colocou nessa situação quando fez jogos horrorosos, jogos horríveis. Alguns deles saiu à frente do placar, o Botafogo vencendo, cedeu empate, tomou gol no final do jogo. Aquela velha história se repetindo. Mas vamos, pessoal, falar sobre isso aqui nesse vídeo e vamos falar também sobre o confronto, a nossa obsessão do momento. A classificação para a fase de grupos da Libertadores. Para o Botafogo chegar à fase de grupos, que é onde o Botafogo ele tem que estar. Primeiro ele tem um adversário, um bom adversário, de bom nível, um bom time de Série A, que por um determinado momento do Campeonato Brasileiro do ano passado chegou a disputar a liderança. O bom time Red Bull Bragantino, que apesar de ser bom, apesar de ser um time ajustado, um time que vem jogando junto há bastante tempo, né, que tem um treinador à frente do time há bastante tempo, mesmo assim, o time do Botafogo ele é capaz de passar pelo Bragantino e chegar à fase de grupos. O time do Botafogo tecnicamente é melhor. O time do Botafogo tem uma folha salarial maior do que o Red Bull Bragantino. Na teoria, o time do Botafogo é melhor. Mas isso tem que sair do campo da teoria e entrar no campo prático, dentro de campo. Então vamos falar sobre isso nesse vídeo agora.
pessoal, falar rapidamente aqui do calendário da Taça Rio. A Ferj divulgou, né, o horário do primeiro jogo da semifinal da Taça Rio entre Botafogo e Sampaio Corrêa. Já é no próximo domingo, daqui a menos de uma semana, né? Lá no estádio Elci Rezende, em Bacaxá. O primeiro jogo será às 4 horas da tarde, com transmissão da Band Esportes e do canal Gold do YouTube. O jogo de volta será no dia 16 de março, no estádio Newton Santos, porém o horário ainda não está definido. O Botafogo ele tem a vantagem de jogar pelo empate, no placar agregado, né, por ter feito melhor campanha na Taça Guanabara do Campeonato Carioca. E tem aí, né, a tabela, já saiu a tabela das semifinais da Taça Rio. O outro jogo é entre Portuguesa e Boa Vista. Olha aí a Portuguesa mais uma vez, pode entrar no caminho do Botafogo, mais uma vez. Ano passado, na Taça Rio, o Botafogo já havia pegado a Portuguesa. Beleza, pessoal? Bom, vamos falar agora do que realmente é importante. Antes, pessoal, de eu entrar nessa questão desse confronto contra o Bragantino, é bom falar, Taça Rio, né, não tem valor absolutamente nenhum. Um time como o Botafogo não pode disputar Taça Rio. Infelizmente está disputando pela segunda vez seguida. Se o campeonato carioca já quase não tem valor, já não é mais um campeonato atrativo, não dá premiação, aquela coisa, né, que todo mundo já sabe, é um campeonato falido. O campeonato carioca está falido. A Ferj é ridícula. É um lixo de federação. Mas, mesmo assim, o Botafogo deveria ter se classificado para as semifinais do Campeonato Carioca. Bom, pessoal, a minha opinião é a seguinte, cara. A minha opinião, ela pode até ser um pouco polêmica, mas não tem como ser pior. O fato do Botafogo estar na Taça Rio não tem como ser pior. Como eu falei, o Botafogo ele era obrigação do Botafogo se classificar entre os 4 primeiros do Campeonato Carioca. Agora, não aconteceu. Então, cara, essa era a única obrigação do Botafogo. Não existe outra coisa, não existe mais o que fazer. Chegou na Taça Rio, cara. Dane-se a Taça Rio. Não tem importância, não tem. Mas, pessoal, dá vaga na Copa do Brasil, né, do ano seguinte. O campeão da Taça Rio garante uma vaga na Copa do Brasil do ano seguinte, ou seja, o Botafogo ele tem que garantir a vaga na Copa do Brasil. Isso não tenha dúvidas, isso é obrigação. As vagas na Copa do Brasil, elas são conquistadas através de algumas competições. Primeiro, o campeão da Taça Rio garante uma vaga na Copa do Brasil. O campeão da Copa Sul-Americana também garante vaga na Copa do Brasil. O campeão da Copa do Brasil garante vaga na Copa do Brasil do ano seguinte. O campeão da Libertadores garante vaga na Copa do Brasil e os times que se classificam para a Libertadores do ano seguinte também se classificam automaticamente para a Copa do Brasil. Como estamos no início do ano, não temos ainda a garantia que o Botafogo vai ser campeão da Copa do Brasil, ou vai ser campeão da Libertadores, ou vai ficar entre os 6 primeiros do Campeonato Brasileiro. Então, ganha essa porcaria da Taça Rio já para garantir a vaga na Copa do Brasil do ano que vem. E somente essa importância tem a Taça Rio. Questão de título. Nada a declarar, pessoal. Bom, agora vamos falar, né, entrar naquele assunto que, cara, a gente não consegue pensar em outra coisa. Nessa semana e na outra, só uma coisa estará na cabeça de todos os torcedores: Red Bull Bragantino. Vamos fazer aqui, pessoal, uma escalação, né? A minha opinião sobre como o Botafogo ele tem que entrar em campo contra esse jogo, contra o Red Bull Bragantino, nesse jogo de quarta-feira agora, no estádio Newton Santos, 9h30 da noite. Hoje já foi vendido
mais de 25 mil ingressos, né? Segunda-feira à noite que eu estou gravando o vídeo, 8 horas da noite da segunda-feira, então foram vendidos cerca de 25 mil ingressos. Até quarta-feira acredito que os ingressos eles estarão esgotados até o momento do jogo. O estádio Newton Santos estará lotado, a torcida estará apoiando, cantando os 90 minutos, porque é guerra, a torcida está nessa atmosfera, não tem como ser de outro jeito, a torcida vai apoiar como sempre fez, como sempre faz. Esse jogo em casa é aquele jogo, cara, que o Botafogo ele tem que entrar para ir além do limite. Esse jogo contra o Red Bull Bragantino, os jogadores que entrarem em campo, meu amigo, tem que ter atenção até o último segundo do jogo. Na parte defensiva, ter total atenção, muita concentração, estar atento a todos os espaços para que eles não aconteçam. Então tem que ocupar todos os espaços na parte defensiva, sem a bola, para não ser surpreendido. Os zagueiros têm que estar atentos nas bolas aéreas, os laterais têm que conseguir fechar os espaços para não ficar tomando bola nas costas a todo momento. A linha de zaga, a dupla de zaga, tem que tomar cuidado para que não aconteça o que aconteceu nesse jogo contra o Fluminense. Essas bolas em profundidade, o zagueiro do Botafogo tem que ficar correndo atrás de atacante. Eu já cansei de falar aqui no canal, zagueiro não é para correr atrás de atacante. Quando o zagueiro corre atrás de atacante, isso mostra erro, isso mostra falha de posicionamento, isso mostra erro defensivo, cara. Isso não pode acontecer. Então tem que estar muito bem postada a dupla de zaga para não acontecer o que aconteceu contra o Fluminense. Foram 3 bolas em profundidade nas costas do zagueiro, onde o atacante do Fluminense, o Lelê, chegou em boas condições por 3 vezes. 3 vezes. Numa delas saiu o gol. E eu já falei aqui no canal também. Erro desse tipo custa caro. Erro desse tipo pode colocar um título a perder. Pode custar uma classificação. Então isso não pode acontecer. Então o time do Botafogo tem que estar muito bem organizado defensivamente, muito bem equilibrado entre a defesa e o ataque. As coisas têm que acontecer com fluidez. A gente espera que o Fábio Matias continue dando evolução a esse time, porque ainda tem muita coisa para melhorar, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. Então o Botafogo precisa estar muito bem taticamente, equilibrado entre defesa e ataque. O time tem que estar muito bem organizado. E quando o time tiver a bola, colocar em prática com eficiência as virtudes que esse time tem. Transição rápida, passes rápidos, chegar com muita qualidade e velocidade ao campo de ataque. Os meias terão um papel fundamental nisso, para que as jogadas aconteçam com naturalidade, com fluidez. Dessa forma o Botafogo consiga criar chances de gol e consiga converter em gol as chances que surgirem. Se sair à frente no placar, não pode recuar. É fazer o que fez contra o Aurora. Tem que manter a mesma postura, a mesma pegada. Continua atacando. Busca o segundo gol. Fez o segundo gol, continua, mas sem deixar a zaga desguarnecida, sem deixar a zaga desorganizada. É atacar tendo atenção na defesa. O time do Bragantino é um time traiçoeiro. O time estando concentrado, né, correndo, disputando todas as jogadas, tendo atenção até o final do jogo, o Botafogo ele consegue vencer bem quarta-feira. Então, quando o jogo acabar quarta-feira, o Botafogo ele tem que estar à frente do placar, que são 2 jogos. Para no segundo jogo ter um pouco mais de tranquilidade, obviamente, né? Isso não pode fazer com que o time relaxe. Mesmo que vença o primeiro jogo por 2-0, 3-0, seja qual for o placar, 2-1, 3-1, 3-2, tem que entrar no segundo jogo, na próxima semana, como se tivesse 0-0. E botar em prática mais uma vez. O time do Botafogo tem condições para isso. Depende deles
botar em prática verdadeiramente essa virada de chave. O primeiro semestre do Botafogo, ele depende da classificação na Libertadores. O Botafogo ele tem que se classificar para a fase de grupos. Aí sim, o ano ele verdadeiramente vai começar. Bom, pessoal, escalação, né? Vou falar aqui minha opinião sobre qual time que o Botafogo ele deveria entrar em campo nessa quarta-feira. Gatito no gol. Lateral direito, Matheus Pontes. Eu não colocaria o Damian Soares. Eu acho arriscado. É um jogador que ainda não está muito bem adaptado ao futebol brasileiro. Ele fez uma falta completamente estúpida no clássico contra o Fluminense sem nenhuma necessidade. O cara tem que entender que esse tipo de lance é falta. Qualquer coisa no futebol brasileiro, o juiz dá falta. E falta dentro da área é pênalti. Então, o Matheus Pontes é um jogador que, na minha opinião, eu vejo mais pronto para esse jogo. Então, lá na lateral direita, Matheus Pontes, dupla de zaga, Lucas Halter e Alexander Barbosa. Lateral esquerda, Hugo. Primeiro volante, eu entraria com Danilo Barbosa. Segundo volante, Tietê. Terceiro homem de meio campo, Eduardo. Ponta direita, Júnior Santos. Ponta esquerda, Savarino. E na frente, Tiquinho Soares. Então, nos resta agora, pessoal, torcer para que eles façam um bom jogo e prove que a vitória sobre o Aurora, né, aquela goleada com uma boa exibição, e a vitória sobre o Fluminense não foi um mero acaso. Foi um grande sinal de que esse time continuará evoluindo. A gente espera muito isso. Que o Botafogo ele põe em prática essa virada de chave, mais uma vez, contra o time de Série A, um time ajustado. O time titular ele precisa provar isso. O time reserva contra o Fluminense já provou. Agora, o time titular, eles têm que manter a mesma postura que tiveram contra um time fraco, que era o Aurora, manter a mesma postura contra um time mais forte, que é o Red Bull Bragantino. Quarta-feira é guerra. Obrigado a você que assistiu até o final. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Beleza, pessoal? Quarta-feira é guerra.